Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu sou a Trinity. Seria bem legal se eu pudesse ouvir vocês também. Débora, Adriana e o Gabriel, por favor, se manifestem. Boa tarde, Trinity. Boa tarde, Débora. Adriana, Gabriel. Agora a Carla que entrou, né? Boa tarde, Carla. Tudo bom? Boa tarde, Diego. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, gente, bora lá. O Diego me deu esse desafio aí, né, para falar um pouco sobre essa vida de SG no geral, né, e SD. Bora lá, vai estar tudo na minha apresentação. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Calma, eu tenho que compartilhar a tela e depois pegar o negócio. Vocês já estão vendo a minha tela aí? Sim, tá carregando. Sim. Beleza. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Sim, Trini. Sim. Beleza. Bora lá. Dentre tantos os assuntos que a gente pode discorrer impacto social, em questão de meio ambiente e em questão de processos, né, organizacionais, o ESG ele já vem englobando tudo isso, então eu vou dar uma focada mais nele, tá bom? Hoje, agora, eu até avisei o Diego, mas eu tô assim com um tempo um pouco apertado, então eu vou falar sobre a teoria, mas eu vou querer muito que vocês compartilhem também as dúvidas de vocês, os comentários de vocês, tá bom? Eu acho interessante que seja uma troca, ao invés de só eu ficar falando, e talvez não ter nenhuma troca e a gente se perder. Se a gente puder conversar, vai ser melhor. Pelo menos para mim, eu gosto de conversar, tá, gente? Sim, Eu ótimo. adoro uma conversinha. Bora lá. Sobre SG. Sobre mim, primeiramente, né? Quem é essa menina aí que tá falando? Então, a minha vida profissional ela é resumida em meu técnico em informática, né? Eu sou formada em desenvolvimento de sistema e atualmente eu trabalho como analista de inovação, sendo especialista na área. Eu participo, enfim, participo de várias coisas, de alguns eventos, faço mentoria para startup, para gente de ecossistema. Eu atuo em trabalhos voluntários também, trabalhos voluntários, com o terceiro setor, que é a parte de ONGs, né? E faço parte do Global Shaper, o Hub de Manaus. A minha vida pessoal, trazendo para essa parte mais da sociedade, eu passei a maior parte da minha infância em um abrigo para meninas. Não que eu precisasse, mas a minha avó ela é professora e ela trabalhava lá. E então eu ia para lá ficar com ela. Era basicamente isso. Mas todo o processo de participar desde pequena em uma instituição onde as meninas, no caso, né, tinham essa parte de vulnerabilidade social, sempre me tocou de certa forma. E a minha avó, ela sempre foi uma mulher assim que falava, Trinity, tu não usa mais isso, bora doar. E eu era uma criança muito desapegada. Então eu doava mesmo, eu não tinha muitas coisas com as minhas coisas materiais. Atualmente, junto com o meu trabalho, eu tento, né, transformar esses locais, levando insumos, sendo eles materiais ou por parte de conhecimento mesmo, e a parte de reconhecimento. Atualmente, vendo a vida das instituições filantrópicas, né, digamos assim, dessas instituições sociais, elas não. É muito difícil ter um marketing, ter alguém para cuidar das redes sociais, que hoje em dia é uma coisa muito ardente. Então, eu tento sempre indicar alguém, eu tento sempre
ajudar espalhando alguma rede social, isso já ajuda bastante. Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem, tá? Tá tranquilo? Tá tudo bem, tudo bem. Show, perfeito. Eu trouxe algumas fotinhas aqui da minha vida profissional e da minha vida pessoal também. Hoje eu tenho esse galinho aqui que se chama Jubileu e ele é uma das coisas mais preciosas que eu tenho hoje na minha vida. E assim, eu fiz essa parte social também com ele porque ele é próprio nela. Então eu tive que pegar ele para ele não virar comida. Ok, perfeito. E por que você tá falando tudo isso, Trinity? Enfim, você voltou, você tá numa vida profissional que não tem nada a ver com impacto social. E realmente, né? Hoje em dia, eu sempre pensava assim, cara, eu vou crescer, eu vou ser muito rica e eu vou fazer filantropia. Esse era o meu lance. Esse era o meu lance. Só que eu cresci e eu percebi que tinha um ramo empresarial que eu não precisava necessariamente ser filantrópica, ou filântropa, não sei como é que chama. Mas eu poderia trabalhar com isso e, em paralelo a isso, ser bem remunerada. Que ainda estamos em um mundo capitalista aí, então a gente precisa aí dessa remuneração. Vamos lá. Dentre todos esses lances que eu falei para vocês, atualmente eu prezo muito por esse calor humano. Então, todas as pessoas com quem eu já conversei, que eu gosto de conversar, eu adoro conversar. Todas as pessoas que, enfim, eu já tive qualquer tipo de relação, eu tento trazer elas na minha vida de alguma forma. Eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse. Conseguem? Não, né? Sim. Eu consigo. Legal. Não sabia não. Mas assim, dentre todas essas ações que essas pessoas que já passaram por mim, uma delas foi muito importante, foi muito interessante que eu consegui voltar na instituição que eu cresci e consegui fazer uma ação social lá. A gente juntou vários itens de alimentação, higiene, etc. E a gente foi lá e fez uma ação, fez um dia lá para as crianças brincarem, afim. E que, gente, assim, eu nunca tremi para fazer qualquer tipo de palestra ou qualquer tipo de apresentação, mas nesse dia eu tava igual uma vara verde tremendo, porque foi assim, foi um conjunto de muita emoção para mim, né? E me chamaram para falar lá na frente, inclusive, gente, eu tava tremendo, meu microfone tava assim, ó. Mas eu consegui falar, deu tudo certo no final das contas. Todas essas pessoas aqui que de alguma forma eu coloquei aqui são bastante importantes para mim. Hoje em dia eu tenho esse time aqui, trabalho com esse time aqui grandíssimo, né? Que é o da Enix, do grupo Bringel. E assim, é isso. As pessoas ao meu redor são coisas assim, que eu tento cultivar e que eu tento ter no meu lado. E a gente vai já entender como é que isso entra na SG. Esqueci como é que faz. Ah, tá. Beleza. E o que é esse tal de ESG que eu tô falando tanto e que eu tô colocando esse negócio de impacto social no meio? Como é que isso funciona? O ESG, a sigla, significa diretamente meio ambiente, social, né, que é a parte social, e a parte de governança corporativa. Governança corporativa, isso. Ele surgiu lá em 2004. O termo em si ele surgiu em 2004, em uma das publicações do Pacto Global. O Pacto Global ele é uma chamada para as empresas desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade em geral. Então, assim, a ONU foi lá, reuniu uns CEOs de umas instituições de umas empresas privadas do ramo financeiro. Eles sentaram assim e falaram, cara, se a gente não, se as empresas não desenvolverem um programa de desenvolvimento social, um programa de desenvolvimento ambiental e um programa digamos que, um programa efetivo de compliance, daqui a um tempo não vai ter ninguém para nos comprar,
não vai ter ninguém para a gente vender. E quem sabe a gente também nem exista, né? Então, eles pegaram e decidiram que eles fizeram o Pacto Global, né? Que é esse pacto aí das empresas privadas desenvolverem o lado social e o lado ambiental dentro da sociedade em que elas estão inseridas e pode ser fora também. Mas assim, foi basicamente para terem fomentos daqui a alguns anos. E beleza. E o ESG ele foi um termo, né, que surgiu dentro desse pacto global aí. Atualmente, o ESG, de forma geral, ele tem como propósito, né, buscar o desenvolvimento empresarial de forma sustentável, tanto ambientalmente quanto socialmente. Então, é aquele negócio. A gente está desenvolvendo o nosso negócio, mas a gente precisa atrelar o meio ambiente e a sociedade dentro disso, porque senão a gente não vai ter colaboradores bem profissionalizados, a gente não vai ter uma sociedade rica o suficiente para nos comprar. Então a gente vai precisar desenvolver isso daqui, mas também com aquele jeitinho brasileiro de ter money, sabe? De conseguir alguma renda em cima disso. Ele também garante, né, os direitos dos acionistas com regras de compliance e de governança. O ESG dentro das empresas hoje em dia, eles têm muito essa coisa de ser todo mundo muito certinho, digamos assim. Eu e os meus parceiros precisam necessariamente preservar o meio ambiente, precisam desenvolver profissionalmente e capacitar as pessoas da minha sociedade. Eu e meus parceiros, a gente não pode de jeito nenhum ter qualquer afiliação sei lá, com alguma empresa que já danificou algum meio ambiente, como por exemplo a Vale, né? Assim, só para dar alguns exemplos, tá bom? E também ele vem para dar alguns indicadores de sustentabilidade. Ele veio mais com esse propósito, né, da gente ter as empresas, nomear as empresas e ter os indicadores de sustentabilidade lá, para a gente saber a gente não polui os rios, mas sei lá, eu tenho aqui a minha gestão de fluidos cai diretamente em um rio e aí a gente não tem como defender, né, esse tipo de situação. Vamos lá. Os conceitos em si, né? O environment, que é o do meio ambiente, ele avalia mais essa relação da empresa ou instituição com a natureza e o meio ambiente ao redor. Eles levam em conta o uso de recursos naturais de uma empresa e os efeitos das suas atividades no meio ambiente. E como eu falei, né? Tanto nas suas operações diretas quanto em suas parcerias. Então, no ESG, eles têm muito essa parte de tipo assim, cara, o que eu faço de correto, o meu parceiro também tem que fazer de correto. Não importa quantos milhões aí está envolvido, mas se a sociedade souber que meu parceiro tá, sei lá, lavando dinheiro e souberem que eu tenho essa parceria com eles, então assim, a minha garantia, digamos, no espaço de ser uma empresa que tem esse fomento de ESG, ela cai por terras. Então, eu necessariamente preciso dessa garantia com os meus parceiros. Na parte também de meio ambiente, desculpa, gente, tem a parte de escassez de água, risco climático, emissões de carbono, temperaturas, crescimento global, que são os principais fatores que ameaçam, né, o crescimento econômico hoje de uma empresa. Como eu falei para vocês, se
a gente não encontrar soluções para essas coisas, talvez daqui a alguns anos não vai ter ninguém que nos compre e ninguém que vá trabalhar para a gente também e ninguém que é isso. Desculpa, eu me perdi na linha de pensamento. Na parte social, a gente engloba toda a parte de parceiros, comunidades, a sociedade em geral, os colaboradores, os governos e os demais públicos, né? Tudo que está relacionado à minha empresa, nessa parte social, ela tem que estar diretamente atrelada a a todas as regras, digamos assim, que eu colocar no meu compliance, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Ela tem que estar atrelada, ela tem que seguir essas regras que está no meu compliance. Então, como eu falei para vocês, se eu hoje em dia preservo o meu ambiente e meu parceiro não preservar, eu não vou poder ter relações com ele. Eu posso até ter relações com ele, mas se descobrirem, isso daí já é outra questão, né? Isso daí já vem umas outras coisas judiciais aí por trás. Na parte de comunidade, sociedade, colaboradores, algumas empresas elas adotam obrigatoriamente a parte de capacitação, de treinamento, né, de estar desenvolvendo essas pessoas de alguma forma para que elas venham a ser pessoas eficazes no meu processo de venda, no meu processo de compra e afins. As práticas, né, que respeitam, é a prática que respeita os direitos humanos e a dignidade das pessoas. Principalmente, né, essa parte de direitos humanos. É um alinhamento estratégico da cultura organizacional com desenvolvimento sustentável pelo viés humano. Então, assim, quando eu tenho uma empresa, a minha cultura organizacional ela tem que estar diretamente ligada a todas essas pequenas coisinhas que eu estou falando agora. Ela tem que estar ligada à sustentabilidade, tem que estar ligada ao desenvolvimento social, à capacitação, à não poluição de rios. Ela tem que estar descrita em algum lugar e tem que ser prático. Não adianta eu falar que eu estou fazendo alguma coisa, sendo que na prática eu não estou fazendo nada. E por que que é importante ser prático, ter comprovações e realmente eu fazer? Porque é uma ação criada pela ONU, né, de forma geral. E o Pacto Global, ele vem também em cima disso, em cima desses índices, em cima dessas prestações, digamos assim. Então, eles pedem comprovação, eles pedem toda essa parte de, enfim, desenvolvimento que eu estou fazendo para com a sociedade e o meio ambiente. A filantropia é o principal e é o mais necessário, mas também não é o único, né? Quando a gente fala de instituições sociais, nessa parte de filantropia, só para deixar um pouco claro aqui, a filantropia ela é quando o dinheiro ele é dado, né? Ele é quando o dinheiro, eu tô aqui, eu sou muito rica, tenho milhões na minha conta e eu vou dar 5 milhões para a instituição de impacto social do Diego. Pronto, o Diego vai lá, faz o que tu quiser, eu só tô te dando aqui esse dinheiro para, enfim, cortar alguns impostos meus, mas vai lá, seja feliz. E é isso, acabou a história. Mas quando eu estou falando de, por exemplo, investimentos, que muitas causas sociais têm investimentos, como eu já falei, não é só a filantropia, né? Mas muitas causas sociais, elas têm sim investimentos diretos. E quando eu falo de investimento, eu estou falando necessariamente dessa instituição social me dar um retorno de volta, né? Me dar esse retorno, fazer uma prestação de conta, chegar para mim e falar, nossa, Trini, de hoje a gente gastou tantos mil para colaborador ir vir, para a gente conseguir comprar comida daquela comunidade, para a gente conseguir comprar pipipipopopó. Investimento é um dinheiro que eu dou, mas, pô, Diego, daqui a um mês eu quero ver essa prestação de conta, eu quero ver quanto tu me dá de retorno e, preferencialmente, eu quero ter um lucro.
E é isso. Na parte de governança, né? Governança corporativa. Funciona o seguinte: é a base de todas as iniciativas e práticas e projetos de ESG. Tudo que eu estou falando desde o início aqui, dessa parte de praticar, essa parte de prestação de conta, essa parte de cultura organizacional, essa parte de estar tudo descrito em algum lugar para as pessoas irem lá, documentar, ver e comprovar, faz tudo parte da governança. Ela é a base de tudo isso. Quando eu quero fazer um projeto de meio ambiente, eu preciso da governança para ir lá, fazer um projeto, submeter um projeto, fazer prestações de conta, fazer declarações de imposto, para fazer toda essa parte mais burocrática, digamos assim. Ela garante, né, a transparência e a veracidade dos processos. Então, assim, veio com o intuito de dificilmente ter algum tipo de lavagem, algum tipo de, enfim, algum tipo de roubo, né, por trás. Então, essa parte veio mais para garantir toda essa parte de transparência, né? A precisão no número de lucros, de despesa, de pagamento de imposto, encargos sociais, determina padrões e critérios que estabelecem a cultura organizacional. Então, assim, hoje eu tenho uma empresa que eu quero aderir ela ao Pacto Global e mas a minha cultura organizacional não fala nada sobre isso. Aqui na empresa a gente nem pratica sustentabilidade. Então, assim, se for esse o caso, a gente vai ter que mudar tudo para poder aderir ao Pacto Global, porque não é, enfim, como vocês já podem ter percebido, não é qualquer coisa, não é qualquer empresa que pode chegar lá e fazer e acontecer, tá bom? Lembrando que é tudo voluntariado, então se a minha empresa, se a empresa X, Y, Z quiser chegar lá e, e fazer parte, né, desse pacto, fazer parte das iniciativas de ESG e afins, é tudo voluntário, não tem nada que diga que eles recebem por isso, na verdade eles não recebem nada por isso. É tudo uma questão de prática mesmo, boas práticas e capitalismo. Ok, os casos de corrupção, vazamento de dados, colaboradores, acidentes, violação, enfim, licença ambiental, situações de preconceito e discriminação, são riscos, né, decorrentes da falta do comprometimento com a governança. Tá bom, gente? Assim, eu falo isso com uma vagareza, porque é isso, gente. O ESG não vai falir ninguém, tá bom? Não é só porque a gente está investindo em causas sociais e ambientais que eu vou estar jogando dinheiro fora, não é nada disso. Na verdade, ele traz muita coisa, como vocês podem ver a parte de governança, né? Traz muito critério de transparência e autenticidade dos meus processos e, consequentemente, vai trazer para o meio ambiente, para a sociedade também. Então, me traz muito, enfim, muitos benefícios também como empresa, tá bom? Aqui a gente tem os cases de sucesso, tá? Hoje em dia, se eu não me engano, a Natura, ela tá top, 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 ela deve estar em primeiro lugar nos três rankings, né? No ranking de E, no ranking de S e no ranking de G. Se eu não me engano, a Natura tá lá em cima. Aí depois vem a Boticário e o Itaú. Uma das coisas muito perceptivas que a gente pode ver hoje em dia com o aumento, na verdade, do ESG, né, que tá aí faz um tempinho, mas a gente está começando a ver esse assunto por agora, digamos assim, essa parte de experiência de usuário, né? Hoje a gente sabe que é muito importante ter a transparência de todas as marcas, né? Mas, sobretudo, a gente vê essas três grandes marcas que eu citei muito em alta hoje em dia,
tem assim uma coisa mais humanizada no marketing que eles fazem e etc. Isso tudo é para, enfim, encantar a sociedade, consequentemente trazer clientes e, de certa forma, né, desenvolver esse lado mais, como é que eu posso dizer? Mais consumidor não, mas ter uma sociedade, digamos que mais preparada para aderir aos produtos dessas marcas, né? E por último, não muito menos importante, na verdade, a mais importante que eu cito aqui, a nossa querida Bemol. A Bemol, hoje em dia, ela traz vários e vários e vários cases de SG, inclusive, se eu não me engano, eles já estão no sistema B, se eu não me engano, que é uma certificação internacional de SG. E assim, hoje em dia, assim, ficando, vendo de dentro das partes de impacto social, a Bemol, de longe, é a empresa do Norte que mais faz essa parte de filantropia para com as outras instituições e pessoas também, né? A gente vê aí a Bemol todo dia, principalmente no interior. Assim, a Bemol é super reconhecida no interior pela parte de capacitação e de levar também a possibilidade daquelas pessoas terem uma vida digna, digamos assim, com seus produtos. E isso é um dos principais cases de sucesso daqui do norte, da região norte e do Amazonas. Fora que o diretor, né, o Denis, ele é co-founder, se eu não me engano, da FAIS, que é a Fundação da Amazônia Sustentável, que é uma ONG voltada, enfim, para desenvolver vários tipos de projetos educacionais na Amazônia mesmo. O ESG, né, ele veio com esse propósito. Eu já falei sobre o propósito do ESG? Já, né? Eu já falei sobre o propósito do ESG. Na verdade, eu acho que eu repeti um slide. Mas é isso. Eu vou mostrar aqui, vocês ainda estão vendo a minha tela, né? Show. Mas, Trindy, o que era todo esse negocinho que você colocou aqui? Erradicação da pobreza, todos esses quadradinhos coloridos. Então, galera, dentro do ESG, a gente vai ter os ODS, que eles são... Vocês estão vendo minha apresentação? Sim. Show. Que eles são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro da ESG. Mas, Trindy, como é que a gente faz o ESG? Os ODS é como a gente faz o ESG. Dentro dele, também, né, foi desenvolvido pela ONU e é composto por 17 objetivos, que são os que eu coloquei naquele slide passado, e 169 metas a serem atingidas até 2030. Os ODS, então, são esses, né? Esse daqui eu peguei de uma apresentação, da apresentação de uma das empresas, enfim, que eu participo. E aí, eu só vai ter algumas coisas específicas aqui, tá bom? Mas assim, os ODS que as empresas podem participar hoje em dia, entre eles estão, desculpa pessoal, estão a erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e muito mais. Calma aí que a gente já vai ver. Então, por que, né, aderir a esses ODS? Identificação de oportunidades, valorização e sustentabilidade corporativa, fortalecimento de relações, investir em um ambiente propício a negócios e, enfim, lucrar com tudo isso. E quais, aí no caso, eu coloquei aqui, só que é bem específico da empresa. Aqui a gente tem alguns objetivos, tá? Para ficar mais claro aí como é que pode ser feita essa ponte. Gente, vocês me dão 2 minutos para pegar um copo d'água para mim, que a minha garganta tá seca. Sim, tudo bem. Tá, rapidinho, já volto.
Voltei. É isso, eu acho que essa sala aqui tá com muita poeira, mas enfim. Bora lá, vocês ainda estão aí? Eu não tô vendo vocês, tá? Só pra deixar claro, eu tô vendo a minha apresentação. Tá, beleza. Eu pretendo que vocês tenham ao menos lido o que está escrito aqui. Mas assim, dentro das ODS, né, que no caso é esse número 3, saúde e bem-estar, tem a parte também do que pode se fazer dentro delas. Então, por exemplo, uma delas é atingir a cobertura universal de saúde, incluindo o acesso a serviços de saúde. Por exemplo, quem faz muito essa ODS, pelo que a gente pode ver, é o SUS, né? O SUS, ele atinge aí uma cobertura muito boa de saúde, ele dá acesso a serviços de saúde, etc. Deixa eu ver. Tem também a parte de educação, tem a parte de igualdade de gênero. Então, por exemplo, acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas. Aí, no caso, Mas Trinity, para eu desenvolver a parte de igualdade de gênero na minha empresa, eu preciso estar ligada a uma ODS? Assim, não precisa, tá? Não precisa. Mas assim, se a empresa, enfim, que você trabalha adere a isso, é interessante dar uma olhadinha lá no Pacto Global. Como a gente está em Manaus, hoje, aqui em Manaus, tem acredito que é Palco ODS Manaus, que é o fórum daqui de Manaus que cuida dessa parte de ODS da região amazônica. Eu acredito que é o único que tem, inclusive, no Amazonas, é o daqui de Manaus. Então, essa pequena instituição, pequena, né, entre aspas, ela cuida de todos os índices das empresas que estão no Amazonas para poderem fomentar e depois virar uma coisa bem global. Deixa eu ver, eu vou tirar aqui dessa apresentação, porque ela, enfim, traz bastante conteúdo. Hoje em dia, eu faço parte dessa rede de jovens que se chama Global Shapers, onde a gente é apoiado pelo Fórum Econômico Mundial e representa diferentes áreas da sociedade, agindo exclusivamente para causar, né, esse impacto social e impacto ambiental também. A gente opera desde 2012, temos uma rede de 25 jovens e a gente procura estar diretamente ligado com as ODS. Então, por exemplo, uma das ações que a gente faz, que eu gosto muito de fazer, é o Varal Sustentável, onde a gente pega várias doações de roupa, tá? E a gente vende, tipo, a R$ 1 para as comunidades carentes. A principal fomentação desse valor que a gente cobra é justamente para cobrir custo, não para cobrir o valor necessariamente da peça. E assim, é como a gente vai trabalhando. Fora isso, a gente doa mesmo. Ai, a gente bateu a meta de, sei lá, de R$ 100 por dia, já cobriu o nosso custo, então bora começar a doar tudo isso daqui. E assim, e o nosso foco é principalmente as comunidades mais carentes em Manaus. Fora isso, a gente também leva como é que é o nome? Aferir pressão, né? Que é negócio de aferir pressão. A gente leva conselho para formação de currículo, conselho tutelar, todos esses profissionais para atender aquela comunidade. Recebemos uma menção honrosa por ter sido uma das frentes, né, no Covid-19, onde a gente conseguiu arrecadar vários
oxigênios para cá. Esses aqui são os nossos patrocinadores. Gente, não é só porque é bemol, nossa patrocinadora que eu tava puxando sardinha para ela, não, tá bom? Mas assim, mas assim, já perdi a conta de quantas vezes a gente pensou em tipo, cara, hoje a gente vai levar tantas coisas para a comunidade X que não tem esse tipo de, por exemplo, não tem acesso a esse tipo de produto. E, gente, incrivelmente, assim, eu falo incrivelmente porque antes eu não sabia, mas em Manaus tem muita comunidade em que, cara, não entra SUS, não entra IBGE, não entra, sim, não dá nem para as pessoas se locomoverem direito, sabe? Eu lembro numa comunidade que eu fui visitar, uma comunidade de Palafita. Não lembro o nome do bairro, acho que era ali no, enfim, não lembro o nome do bairro necessariamente. Mas se chama Beco do Nonato e assim, gente, era muito complicada, sabe, a situação, por causa que, sabe os igarapés de Manaus? O igarapé, os igarapés desaguam lá. Tipo, lá é um terreno assim meio baixo. Então o igarapé ele desaguava lá. E todo o lixo que as pessoas jogavam aqui em cima no igarapé, desaguavam lá. E tipo, cara, era surpreendente a quantidade de lixo que tinha naquela comunidade. De verdade. A gente estava lá para desenvolver um projeto e aí chegou uma hora que durante as nossas pesquisas a gente concluiu que a gente não podia mexer naquele lixo. Porque já virou uma estrutura de sustentação para aquelas casas, sabe? Então, assim, e todo o processo desse projeto foi uma coisa assim que me abalava muito, sabe? Assim, para lidar com o impacto social, meu Deus, você tem que ter um psicológico muito bom, coisa difícil, aquela... mas assim, realmente são situações reais que existem, mas que na ausência, né, de alguns poderes a gente tem que agir. E assim, quando a gente precisava de ajuda para agir dentro dessas comunidades, os nossos maiores patrocinadores foram a Bemol. De longe, assim, teve também a Singular, o Impact Hub também. O pessoal de lá é, tipo, super gente boa. Enfim, esse é a questão nossa. Pai, amores, empresa. E essas empresas também têm um ESG bastante latente lá. E como é que isso se correlaciona com a gente? Quando essas empresas elas investem em alguma causa social, elas têm a possibilidade, né? Vocês também têm, tá? Tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Se vocês investirem para, enfim, fazer algum tipo de voluntariado, para doarem alguma coisa, vocês podem recorrer à, à prefeitura, se eu não me engano, para ter essa verba, não ter essa verba de volta, mas eles abatem em imposto de renda, se eu não me engano, tá bom? Aquele imposto que é pago anualmente, eu não sou ligada, é muito imposto, então tem vezes que dá um tilt, mas é aquele imposto sobre a renda que é anualmente, né? É esse daí. E aí, mas é isso. E aí eles pedem lá, eles pedem para te fazer um cadastro, quando foi, onde é que você mora, né? Já vai, abate todos os impostos lá. Mas é isso, tá, gente? Fora isso, apenas isso. E agora eu vou abrir aqui para ver se tem algum comentário, alguma pergunta para quem chegou depois. Oi, gente que chegaram depois. Eu lembro que o Júnior não estava aqui, o Felipe não estava, o Edson. Enfim, quando eu comecei, tá, gente? Quando eu comecei a falar, depois vocês entraram e tal. Mas é isso. E aí, gente, vocês têm alguma coisa para falar, para comentar, para perguntar? Podem ficar à vontade, tá bom? Não, eu vou entender assim que vocês entenderam tudo e que
e que o professor Diego pode passar já uma prova. Sim. Acho que é, né, professor? Eles são um pouco tímidos, né? Eu vou fazer. Eu vou. é, então, fazer uma pergunta, né, que surgiu durante o. Como eu te falei, eu conheço um pouco, né, sobre SG e sobre esses que você apresentou agora, que são os As targets, ODS, as ODS, né? Assim, beleza. é, existem métricas, né, para se quantificar o quanto você está gerando de impacto no para uma determinada ODS, né? Para uma determinada área ambiental, social. É, assim, existe algum tipo de é, ou, ou de benefício ou de embargo em relação, por exemplo, a uma grande empresa se ela não adere a essas ODS? Por exemplo, eu tenho uma grande empresa, mas eu estou envolvido dentro da minha cadeia produtiva, com trabalho análogo à escravidão. Se eu quero importar meus produtos a partir disso, eu recebo algum tipo de sanção da ONU? Ou se a minha cadeia é toda limpinha, eu ganho algum benefício? Como que funciona isso? Então, sobre benefícios, assim, infelizmente, se alguém aqui é dono de alguma empresa grande, não vai ter nenhum, aquela não vai ter nenhum, não em questão de money, tá bom? Que é uma questão assim muito voluntariado de empresas mesmo. E se eu for uma empresa grande e não tiver essa correlação com as ODS, com o SG, por exemplo, hoje em dia não tem nenhum tipo de punição, digamos assim, sabe? É uma coisa muito. Se eu quero fazer, eu faço, mas se eu não fizer, eu não vou ter, por exemplo. Não é que necessariamente eu não vou ter, mas eu posso não ter bons parceiros, eu posso não ter bons acionistas. E o que isso pode me trazer de ruim? Por exemplo, se eu não tiver um acionista bom, digamos assim, ético, né? Eu não adquiria essa forma de SG, esse projeto de SG na minha empresa, e eu vou contratar qualquer acionista aqui porque eu quero dinheiro mesmo, e beleza. E aí esse cara, ele vai, né, levar o nome da minha empresa por aí, ele vai, enfim, sócio, etc e tal. Mas daqui a 2 anos esse cara se envolveu, sei lá, na operação de lavagem de dinheiro de não sei aonde, papapá. Então, assim, vai cair muito sobre a nossa empresa que a gente estava tendo ali em uma sociedade. Mas assim, não são coisas que eu digo que vão ter essas punições de lavagem de dinheiro, de, enfim, né? De ter acionistas que não são éticos e etc e tal. Mas é importante a empresa aderir para ela não ter que passar por essas situações, né? Até porque quando alguma coisa desse nível acontece, eu vou ter que gastar uma grana ali para poder resolver e eu não vou querer gastar grana nenhuma. Então, assim, então é melhor eu prevenir do que remediar. É basicamente isso. Entendi. Entendi. Tá bem? Pessoal, alguma pergunta? Gente, olha só. Se vocês não quiserem perguntar agora, eu posso deixar o meu LinkedIn e o meu Instagram, tá bom? Eu vou deixar aqui no chat mesmo. E aí depois vocês podem estar me chamando, a gente pode estar batendo um papo, a gente de forma melhor também, né, com mais tempo, até porque eu vou ter que sair daqui a pouco, Sim. mas assim, podem me chamar. Se eu não me engano, hoje é dia 25, dia 26 começa um evento muito top, cara. É a abreviação de aquela, né? Yo, muito top. Que assim, que envolve, que engloba, né? Toda essa parte de SG. Se chama Gloca, eu vou também estar mandando o link aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. E assim,
Meu Deus, cadê? Achei. E assim, é totalmente de graça, tá bom? Vai ter a Maria Gadu, vai estar lá, galera. Então, assim, para quem gosta de um MPB. Mas assim, fora isso, vão ter várias palestras, vão ter oficinas para criança também, tá bom? Então, assim, quem quiser, né, se sentir confortável para ir, é aberto ao público, é de graça. Vai ter pessoas ilustres lá, vão ter artistas manauaras também, amazonenses. E é muito interessante também para a gente fomentar o trabalho aqui da nossa região, tá bom? Fora isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira, algum link, deixa eu ver. Nunca eu lembro agora, mas assim, me chame, a gente troca um papo. E é isso, tá bom?